Olá, pessoal! Eu sou tia Jennifer, professora do 4º ano C. Vamos para mais uma aula? Hoje é terça-feira, 4 de maio. Maio é o mês 05. Terça-feira, 4 de maio de 2021. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a descoberta e a invenção dos números. Vocês sabiam que por muito tempo os números não existiam? Isso mesmo. As pessoas não conseguiam representar a quantidade através de algarismos, né? Então, elas acabavam se perdendo porque não conseguiam saber o que tinham em quantidade. Os homens agricultores, né, que cuidavam de animais também, não sabiam quantos animais tinham. Então, tudo era muito difícil. E aí, os homens foram percebendo a necessidade de criar sistemas de numeração. E hoje a gente vai falar dos primeiros sistemas de numerações, tá? Os mais antigos. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender o sistema de numeração egípcio e maia. Quem era o povo egípcio e o povo maia? São as primeiras e também mais influentes civilizações que existiram na Terra. E a gente está falando aí dos primórdios, né? Do início da humanidade. Eram civilizações muito importantes que marcaram a história. Então, os números eles só passaram a existir quando o homem sentiu necessidade de contar e também de comparar as quantidades. Observem essa imagem que eu botei aqui, né? Estamos vendo nelas alguns exemplos de como os homens fizeram seus primeiros registros de quantidade. Por exemplo, eles marcavam tracinhos e ossos, faziam nós em corda, faziam traços em rochas, usavam gravetos, né, para marcar. Então, como não existia o algarismo, o homem começou a perceber que ele precisava registrar as quantidades. E aí, é daí que surgem os primeiros sistemas de numeração. Então, o tempo foi passando e as civilizações foram ficando cada vez mais desenvolvidas. E aí vem os egípcios, os maias e os romanos, que trazem para a humanidade as primeiras formas de registrar as quantidades. Então, se vocês abrirem na página 16 do livro de vocês, vocês vão ver o sistema de numeração egípcio. Como foi que o povo do Egito conseguia registrar as quantidades? Então, eles usavam riscos, certo? Para representar os números 1, 2, 3, 4, 6, 7... até 9, eles registravam com um tracinho para cada número. Então, o número 1 equivalia a um tracinho, o número 2 a 2 traços, o número 5 equivalia a 5 tracinhos. Isso até 9. Para representar o número 10, eles usavam um símbolo que era como se fosse uma letra U de cabeça para baixo. E o 100, eles representavam o símbolo de 100 como se fosse com um sinal de interrogação, mas virado do lado contrário. Então, na atividade de hoje, no número 1, vocês vão representar usando os algarismos egípcios, certo? Na primeira questão, nós temos vários vasos. Vocês vão contar esses vasos. Vamos contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí vocês vão, depois que contarem, vocês vão registrar esse número 12 com algarismos egípcios, que seria o U de cabeça para baixo e 2 tracinhos, 10 mais 2. No número 2, diz, brinque de tradutor do sistema de numeração dos egípcios e do sistema de numeração que usamos e escreva o número correspondente. Nessa parte da atividade, vocês vão olhar o número e transformar em números egípcios. Por exemplo, 137. Como é que eu represento o 100? Isso mesmo, com a interrogaçãozinha virada. E o 30? Para formar o número 30, eu vou precisar usar o 10 3 vezes, ou seja, o U de cabeça para baixo. O U de cabeça para baixo, o U novamente, E o 7? Só usar 7 tracinhos. Se vocês olharem na questão da letra E,
Não pede para transformar em número egípcio. Agora vocês vão fazer o contrário. Está em número egípcio e vocês vão transformar no nosso sistema de numeração. Então, vamos lá? Na letra E, vocês vão ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 interrogaçõezinhas viradas, né? Representa 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. 500. Nós temos um U de cabeça para baixo, que vale 10. Ou seja, já temos 510. E nós temos 6 tracinhos. Cada tracinho vale 1. Então, 6 tracinhos equivale a 6. Ou seja, o número é 516. No número 3, vocês vão completar usando símbolos egípcios. Então, nós temos 36 mais 15, que dá 51. E aí, vocês vão ter que formar o número 51 usando os algarismos egípcios. Maias. Atualmente, mais de 7 milhões de maias vivem em estados do México e também em alguns países da América Central. Esse povo, ele é conhecido porque ele tem uma arquitetura e uma matemática, assim, bem desenvolvida, além de terem criado o seu próprio sistema de numeração. Usando pontos e traços, eles escreviam os números de 1 até o 19, certo? Era muito simples. Então, se eles queriam representar o número 1, um pontinho. 2, de 2 pontinhos. 3, 3 pontinhos. Para representar o 5, eles usavam um traço. O 6, um tracinho com um pontinho em cima. O 7, um tracinho com 2 pontinhos em cima. O 8, um tracinho com 3 pontinhos. O 9, um tracinho com 4 pontinhos. E o 10, eles representavam com 2 tracinhos. E aí, eles iam fazendo isso até chegar ao 19. O 11, 2 tracinhos com um pontinho. 12, 2 tracinhos com 2 pontinhos. E por aí vai. Então, vamos resolver a questão? No número 1 da página 17 do livro de matemática de vocês, vocês vão escrever os números de sistema de numeração maia, que é bem simples, né? Tracinhos com pontinhos em cima, sempre lembra. No número 2, diz, agora escreva este número no sistema de numeração que usamos. Então, vocês vão contar os pontinhos ou os pontinhos com tracinhos e descobrir qual o número. Por exemplo, na letra A, nós temos 3 pontinhos. Então, esses 3 pontinhos equivalem ao nosso número 3. Na letra B, nós temos um tracinho e 4 pontinhos, que equivale ao número 9. E na questão 3, o que vocês vão fazer? Olha só, faça do seu jeito. Aí nós temos 2 tracinhos menos um tracinho com 3 pontinhos em cima é igual a... Então, nós vamos trocar esses símbolos para descobrir o número. 2 tracinhos equivalem a 10. Um tracinho com 3 pontinhos em cima equivalem a o quê, pessoal? A 8. Então, quanto é? 10 menos 8. Isso mesmo, se você responder 2, você acertou. Então, o que é que você vai responder na sua atividade? Você não vai botar o número 2 nos nossos algarismos, não, tá? Você vai botar como os egípcios, usando o quê? 2 pontinhos. Porque no sistema de numeração maia, o número 2 é representado por 2 pontinhos. Assistam ao vídeo, repitam quantas vezes precisarem e respondam a atividade no livro de matemática de vocês. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Tchau!